Essa importante questão da Mackenzie é mais uma sugestão de resolução dos seguidores do Cezão, questão muito importante envolvendo aí conhecimento sobre membrana plasmática, transporte através da membrana. Se você está se preparando para o Enem, para os vestibulares, faz alguma graduação na área biológica, que se depara com citologia, ou simplesmente adora conteúdo científico, já segue o Cezão porque tem muita coisa top por aqui. Olha só, aqui ele deu pra gente uma representação clássica, qualquer um que já tenha aí investigado um pouquinho sobre materiais didáticos de biologia sabe do que se trata, é a membrana plasmática, estamos vendo ali os fosfolipídios, tem as proteínas integrais, as proteínas periféricas, aí ele quer saber, assinale a afirmativa correta a respeito da estrutura representada no esquema acima, que ele nem diz que é membrana plasmática, mas todo mundo já sabe. Alternativa A, é observada somente como envoltório externo em qualquer tipo de célula. Aqui que muita gente se confunde, tá, galera? Sim, vamos encontrar a membrana plasmática em todas as células, sejam elas procarióticas, eucarióticas, porém não encontramos apenas em envoltórios externos. Não se esqueçam que as organelas membranosas, elas apresentam essa composição também. Elas também terão uma bicamada lipídica, como estamos vendo ali. Então pegamos lá mitocôndrias, pegamos cloroplastos, pegamos os retículos, eles apresentam essa composição também. Muito cuidado com isso. Alternativa B, quando uma célula se encontra em equilíbrio osmótico com o meio externo, as substâncias param de atravessar essa estrutura. Galera, muito cuidado. As nossas células, elas buscam a todo momento o equilíbrio lá de solutos, de solventes, porém aqui ele citou, quando uma célula se encontra em equilíbrio osmótico, quer dizer então, as substâncias simplesmente param de atravessar essa estrutura? De forma alguma, tá, galera? Nós temos transporte passivo, nós temos transporte ativo, que é aquele que envolve gasto de energia. Então, se ocorreu um equilíbrio osmótico, a passagem de solutos, ela vai continuar. Então, depende muito da situação, depende muito do tipo de célula, como havia dito em relação ao transporte ativo, no caso de neurônios, no caso de células musculares, é aquela passagem de soluto contra o gradiente de concentração, muitas vezes buscando um desequilíbrio aí de solutos. Então, muito cuidado com esse tipo de interpretação em relação à passagem de substâncias através da membrana plasmática. Pode ser um transporte passivo, pode ser um transporte ativo com gasto energético, em que soluto, por exemplo, vai contra o seu gradiente de concentração. Então, cuidado. Alternativa C. Proteínas presentes nessa estrutura podem estar envolvidas no transporte de compostos como glicose, processo conhecido como difusão facilitada. Faz sentido, tá, pessoal? Não se esqueça, a difusão facilitada é um tipo de transporte passivo. E nesse transporte passivo, nós vamos ter o auxílio de permeases, de proteínas como as representadas ali, ó, junto à membrana plasmática, em que permitem a passagem de um soluto um pouco maior, vão sinalizar a passagem daquele soluto sem gasto energético, e aí nós teremos um tipo de transporte passivo, e isso é função de muitas proteínas que ficam como representadas ali, ó, junto à bicamada lipídica. Então, alternativa C, correta. Alternativa D, o transporte ativo envolve gasto de energia para bloquear a ação de proteínas constituintes dessa estrutura. Galera, não faz sentido, como eu já havia dito em alternativas anteriores. Transporte ativo, por exemplo, ele pode ser a passagem de solutos contra o gradiente de concentração, havendo assim o gasto de energia. Porém, o objetivo não é bloquear a ação das proteínas constituintes da membrana plasmática. Não faz sentido. E a última alternativa, A e o processo de osmose ocorre quando moléculas de água atravessam essa estrutura em direção a um meio hipotônico. Galera, cuidado, a osmose é a passagem de solvente, e não se esqueçam, a água é o solvente universal, do meio hipo para o meio hiper. A função do solvente é dissolver, ou seja, ele vai para o meio mais concentrado, ele vai para o meio hipertônico. Então, o problema dessa alternativa aqui está justamente na última palavrinha ali, ó. Muito cuidado com isso. Comenta aí se você acertou essa resolução, se está entendendo tudo sobre biologia. Se tem alguma dúvida, manda aqui pro Cezão. Abraços e até a próxima.